Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Antes de começarmos então, gostaria de lhes pedir que se inscrevessem e ativassem também o sininho caso estejam já gostando do canal, beleza? Para dar aquela força aí. Se você gosta do conteúdo, acha que é de tamanha importância, tem relevância, então compartilha também, né? Deixa aquele like aí que é para o YouTube reconhecer que o conteúdo é relevante, capite? Bom, peguei um resfriado, né? E foi assim, brabo até. Então, se eu estiver tossindo ou espirrando bastante durante a gravação aqui, só peço que me compreendam, né? Porque o meu estado de saúde não está a 100%, mas já estou me cuidando, estou tratando, tomando os remédios, e para poder então ver se passa logo isso. Então, já estarei reagindo ao argumento ontológico elaborado por Santo Anselmo. Santo Anselmo é mais uma daquelas pessoas que teve sua influência no meio cristão, como por exemplo Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, né, que trouxeram assim um ponto de vista filosófico para tentarem passar pano no Deus arcaico que é apresentado na Bíblia. Então vamos estar reagindo ao argumento de Santo Anselmo, que seria o argumento ontológico. Eu peguei até o vídeo desse rapaz aqui, porque ele explicou assim de uma forma neutra. Se ele simplesmente trouxe o que é o argumento, quais são as possíveis refutações que há também, se eu não me engano, ele fala sobre isso. E achei bacana até de reagir, né? Porque quando eu fui procurar sobre esse assunto, vídeos sobre esse assunto, era mais na sua grande maioria, né? Eram mais cristãos procurando passar pano, puxar o saco do argumento e depois apresentar o argumento em si. Esse aqui acabou sendo neutro, então também vai me ajudar a trazer assim, um ponto de vista contrário a uma refutação que eu estou trazendo aqui a esse argumento, que seja assim também de forma tranquila e neutra, né? Entendem? Basicamente isso. Então vamos lá o que interessa. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o argumento ontológico para a prova da existência de Deus. O assunto do vídeo de hoje é filosofia medieval. Nós vamos lá para o século XI e apresentar um argumento que eu estou devendo aqui no canal. Nós fizemos vários vídeos aqui falando sobre as provas para a existência de Deus, apresentamos a refutação kantiana e nesses vídeos a gente sempre mencionou o argumento ontológico. Só que muita gente simplesmente não sabe o que é o argumento ontológico. Vou-vos dar um spoiler do que seria argumento ontológico e resumido aqui, papo reto mesmo. Argumento ontológico é praticamente o seguinte: eu consigo imaginar em algo estupidamente absurdo, muito acima de nós. Vocês também conseguem imaginar isso? Se vocês conseguem, tal como eu, logo essa coisa que a gente imaginou existe, é necessariamente existente. Epá, enfim, o argumento em si já é uma piada, mas vamos lá. Então a gente está aqui hoje para pagar essa dívida e falar um pouco sobre esse argumento. A propósito, o que eu vou falar aqui é o conteúdo do artigo que eu escrevi e que saiu publicado no livro Filosofia da Religião, da Edições Loyola, e você pode encontrar o link para este livro na descrição do vídeo. Então vamos lá, acompanhe. O que é isso? Um argumento ontológico para provar a existência de Deus. Vamos lá. O objetivo do argumento inicialmente é provar que Deus existe, mas unicamente através da razão. O argumento Esse é o grande tiro no pé desse argumento, tentar provar a existência de Deus por intermédio unicamente da razão, sem partir para a prática, para provar alguma coisa na prática. Tem um outro detalhe aí. Não é razão, é intuição. O argumento ontológico é algo intuitivo, não parte para a razão. Eu discordo dessa parte que eles falam que é razão, sei lá o quê, é uma inferência lógica. Não é, e vocês vão entender do porquê. ontológico, quando ele surgiu com Anselmo de Aosta, que foi um filósofo italiano, ele não tinha esse nome ontológico, porque o nome ontologia surgiu na filosofia muito tempo depois. Então é um argumento que já há alguns séculos existia e Kant deu este nome ao argumento. Ontologia na filosofia é a área que estuda o ser enquanto ser. Às vezes esse termo é até trocado com metafísica. Né? Às vezes as pessoas entendem ontologia como uma metafísica. Então o argumento ontológico é um argumento que procura estabelecer que Deus existe, mas sem fazer nenhum apelo à experiência, como faz, por exemplo, o argumento cosmológico. Ou seja, sem fazer nenhum apelo à experiência. Eu vou te provar que Deus existe através de uma imaginação de que existe um Deus, um ser superior que não há nada mais além dele, não há ninguém mais além dele, só pela imaginação. Vejam bem, sem a necessidade de provar na prática. Ou seja, é um argumento que propõe o seguinte:
Vou falar sobre um absurdo, sem você me cobrar esse absurdo. É que nem aquela questão do dragão na garagem do Carl Sagan. Dragões já são uma ideia de criaturas absurdas, fantasiosas, que nem unicórnio, My Little Pony, essas coisas assim. São coisas que estão dentro do campo da imaginação, entendem? Não existem de fato no espaço-tempo, da forma como a gente imagina exatamente. Então, se eu dizer que tem um dragão na garagem, que já é uma criatura fictícia, eu teria que ter provas extraordinárias para essa afirmação extraordinária, porque não existem de fato no espaço-tempo dragões do jeito que nós imaginamos mesmo, entendem? Então, se eu estou afirmando que tem um dragão na garagem, eu tenho que provar isso daí. Agora, se eu me colocar numa posição de não querer provar, estou usando meio que o argumento ontológico, ou seja, inventando qualquer coisa da minha mente, coisa que qualquer ser humano pode fazer, inventar qualquer ideia, qualquer concepção, qualquer conceito e tanto faz. Hum? Só que na hora da prática acaba sendo difícil, porque não é qualquer coisa que a gente imagina que fala, que existe e tudo mais, partindo da imaginação, que realmente exista de fato e possa interagir na prática. Podemos experienciar de fato na prática, entendem? Então essa é uma desculpa para imaginarem qualquer coisa, basicamente isso. O argumento cosmológico é um argumento que tenta, através do mundo criado, através das coisas que existem, fazer uma indução até a existência de Deus. Que já é um passo errado, deveria ser o contrário. O argumento começa todo errado mesmo. Deveria ser o contrário. De fato, nós deveríamos ter evidência, prova, experiência prática da existência de um Deus. E depois é que poderia se discutir o que é que Deus criou, ou que possivelmente Deus criou. Entendem? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que de fato existe mesmo Deus. Todo mundo sabe que existe um único Deus, um só. Ninguém é politeísta, essas paradas assim, né? Panteísta, não. É mesmo um Deus que está a parte também do que será a natureza e tal. Não tem nada a ver com animismo, sei lá. Do jeito que os cristãos conceituam mesmo. Até porque quem fez esse argumento é um cristão, o Anselmo. É um cristão. Só que pegou filosofia para tentar refinar ou atualizar um Deus que é completamente arcaico, que vemos na Bíblia, né? Então, digamos que nós sabemos mesmo de fato que existe esse Deus. Experienciamos, tipo, há provas cabais mesmo, provas cabais. Daí, o mesmo poderia até nos informar, caso como se comunicasse com a gente, poderia até nos informar que criou o mundo aqui, as estrelas e tal. Agora, haveria coisas que nós não temos a nosso alcance, como, por exemplo, outros planetas e tudo mais, né? Que a partir daí já poderíamos conjecturar: será que esse Deus que sabemos que está aqui de fato, que experienciamos, criou também outros planetas parecidos com a Terra? Quantos planetas mais ele criou? Será que tem vida também em algumas luas que ele criou de outros planetas? Será que tem mais outros sistemas solares parecidos com o nosso? Quantos buracos negros ele pode ter feito? Como ele fez um buraco negro? Se esse mesmo Deus não nos informar isso, podemos conjecturar esse tipo de coisa, mas a questão é, em primeiro lugar, já saberemos que ele existe de fato, que ele criou a Terra e tudo mais, tudo que podemos experienciar, e o resto que não está ao nosso alcance poderemos de alguma forma conjecturar, caso mesmo não nos informasse a respeito dos assuntos. Esse é que é o passo certo, e não o contrário. O contrário é o quê? A pessoa vê o que já existe, daí vai inferindo e achando que é o que é lógico que vai fazer isso, vai dizer que está usando a razão, mas não, é intuição. Vai inferindo que não, eu estou experienciando o que existe aqui, o mundo, a natureza que está ao meu redor. Deve ter alguém maior que fez isso daí. Isso está errado, isso não é razão, não é uso da razão, isso é intuição. Sabem por quê? Porque esse tipo de pensamento se atrela muito ao que seria também um dos argumentos que os caras que defendem design inteligente usam, que é basicamente o seguinte: olha, nós vemos, se você encontrar um relógio, tem essa analogia do relojoeiro, né? Se você encontrar um relógio no meio de um deserto ou de uma praia, você vai saber que houve uma mente inteligente por aí, né? Mas na verdade são mentes no plural, porque para fazer um relógio precisa de mais de uma pessoa. Essa é a questão. Uma só pode montar as peças, mas para forjar as engrenagens, cada peça, fazer o vidro, a pulseira que pode ser de couro, pode ser de metal, pode ser de plástico, são outras pessoas que vão estar envolvidas também. Mas o ponto é esse: se você encontrar um relógio no meio da praia, vazia, deserta, né? Ou mesmo num deserto, de fato, no Saara da vida, você já vai inferir que não, é uma mente inteligente ou são mentes inteligentes que fizeram esse equipamento, esta máquina. Por quê? Porque você está acostumado a ver pessoas a fabricar esse tipo de coisas. Essa é que é a questão. Entendem? Se você ver uma casa no meio de uma floresta, você já vai deduzir que uma mente inteligente ou mentes inteligentes estiveram envolvidas aí, que são o quê? Seres humanos, porque nós vemos e interagimos com seres humanos que produzem o quê? Casas.
Agora, a partir do momento que nós nos deparamos com coisas que o ser humano não terá capacidade de fazer, como, por exemplo, um sistema solar, planetas, o universo todo, buracos negros e por aí, não cabe imaginar que um ser fez tudo isso daí. E essa ideia de falar que um ser fez tudo isso daí já é um viés de confirmação dos cristãos, porque eles são monoteístas. Eles acreditam no único Deus. Só que ignoram o fato de que no mundo existem pessoas que são politeístas. Ou seja, o argumento ontológico também poderia valer para quem é politeísta, mas não eles forçam por monoteísmo. Entendem? Esse é que é o problema. É por isso é que tem já um viés de confirmação, ou seja, a pessoa elaborou todo um argumento, o Santo Anselmo elaborou todo um argumento para no fim ele dizer que existe um Deus, que é algo que ele já acreditava previamente, um só, e não vários, por exemplo. Mas a questão é essa. Então, quando nós olhamos para aquilo que experienciamos, a natureza que está ao nosso redor, vemos rios, nossa, não, eu tomei um susto aqui, meu, estou com o jogo de futebol de Portugal e... Pá, mas tomei um baita susto mesmo. Tô aqui com o YouTube ligado, jogo de Portugal e França. Começou agora, meu. Tava no modo de espera, do nada estourou um som bem alto, meu. Mas foi um susto mesmo. Bom, já botei pausa aí. Bom, como tava dizendo, né? Tem essa questão aqui de que o mundo que nós experienciamos, o que está ao nosso redor, se a gente vê isso daí, nós sabemos que seres humanos não têm a capacidade de fazer isso, planetas e sóis e afins, né? Só que imaginar que um ser fez isso daí, que já é um equívoco imaginar um só, né? Mas enfim, imaginar que um ser fez. Puta merda, hoje tá complicado, né? Agora ligaram os motores aí da fábrica de barcos, então. Deixa eu botar aqui cancelamento de. Ah, já tá com redução de ruído, tá? Já tá com cancelamento de ruído ativado. Não sei se vocês chegaram a ver, porque o estouro do motor também aqui foi alto, da fábrica que fica aqui do lado. Motor de barco, né? Tá complicado hoje, mas enfim. Bom, a gente experiencia esse mundo, a natureza está ao nosso redor. O ser humano não conseguiu criar planeta, não consegue criar planetas e tudo mais, né? Agora, imaginar que um ser só fez tudo isso daí, usando como referência coisas que o homem, que é uma mente inteligente, também faz, que são coisas que estão ao alcance do homem, é intuitivo. Não é uso da razão, é intuição. Hum? Basicamente isso. Do mesmo jeito que era intuitivo no passado, e ainda é para muita gente também hoje, né? Mas no passado ainda mais, achar que a Terra era plana, achar que o Sol é que girava em torno da Terra, porque o nosso campo de visão não nos permite enxergar a Terra como um todo. A gente só enxerga uma parte. E somos tão pequenos que vemos que, em certos pontos, vemos que está que é plano, né? A não ser que você esteja a uma altura considerável. Mas se nós estivermos no solo e ficamos observando assim uma paisagem, a gente vê que está plano, por exemplo. Mas esse é o campo de visão que nós temos, está limitado nisso daí. Mas isso não quer dizer que a Terra é plana e que o Sol gira em torno da Terra. Mas esse é o tipo de pensamento intuitivo com base naquilo que as pessoas experienciam quando não conseguem ver como a coisa realmente é. Entendem? Sair para ver a Terra de fora ou mandarem lá um telescópio, bater a foto ou mandar um balão, sei lá. Entendem? Então o princípio é basicamente esse daqui. E é da mesma forma que se alguém olha para o mundo, olha para o que experiencia e diz que não, isso tudo deve ter um ser superior que fez, é um pensamento mais intuitivo do que propriamente usar a razão para pensar assim. Por isso é que esse argumento também acaba sendo falho. Deixa eu continuar aqui. O argumento ontológico não. Ele simplesmente não precisa dos sentidos, ele não precisa que um mundo exista para chegar à sua conclusão de que Deus existe. Ou seja, só gira tudo em torno de ideias de um mundo imaginário, que nem de Super-Homem, Batman, Capitão América, esses negócios aí, só isso. O argumento ontológico, como desenvolvido pelo Anselmo de Aosta, ele é mais ou menos o seguinte. O Anselmo, ele pede para a gente imaginar um ser do qual nada maior pode ser pensado. Vamos lá. Um ser Imaginar um ser do qual nada maior mais pode ser pensado. Ou seja, ele já parte para o campo da imaginação. Ou seja, em outras palavras, não tenho como provar a existência na prática desse Deus arcaico da Bíblia, então vou ter que partir para o campo da imaginação. Porque na prática não conseguem provar nada desse Deus. Na prática, os cristãos não conseguem replicar nada do que esse Deus disse que eles fariam, que seriam os milagres. Daí tem que partir para o campo da imaginação para tentarem, de alguma forma, provar algo. do qual nada maior pode ser pensado. Inicialmente ele pede para a gente a única E é isso que eu disse, essa questão de imaginar um ser já é um viés de confirmação. Por que não vários seres? Hum?
Se existem também pessoas que são politeístas, se o politeísmo também é um conceito que dá para poder imaginar, não somente um, mas sim vários também. Então tem um viés de confirmação aí. Basicamente, pensar nesse ser. Ele fala que qualquer pessoa é capaz de ter essa ideia na cabeça. Não é qualquer pessoa que é capaz de ter essa ideia na cabeça. Bebês recém-nascidos não têm esse cognitivo, não têm o cognitivo para imaginar esse tipo de conceitos. Algumas crianças não têm, inclusive adolescentes também. E tem a questão até de adolescentes ou adultos também que de alguma forma têm uma deficiência no seu cérebro, né? Algum tipo de condição, doença, alguma coisa assim, que os impede de poderem conceituar esse tipo de coisas, entendem? Tem pessoas com deficiências que afetam o cérebro mesmo, né? Daí não conseguem pensar imaginar esse tipo de coisas. Ou seja, não é todo mundo que conseguiria imaginar esse ser ao qual não há mais outro acima dele. Não é todo mundo, não. Então a Selma também errou feio, né, nessa parte aqui, né? Qualquer pessoa é capaz de ter essa ideia na inteligência. Todo Infelizmente não é qualquer pessoa. Mas digamos que qualquer pessoa poderia ser capaz mesmo, qualquer pessoa. Do mesmo jeito, qualquer pessoa também poderia imaginar vários deuses. Então já deixaria de ser um único deus, então seriam vários. Hum? Então se esse argumento fosse legítimo, se provasse alguma coisa mesmo de existência de algum ser transcendental, poderia existir, na real poderia ser também vários seres transcendentais, do que propriamente o monoteísmo, que está atrelado à religião do Anselmo. Entende? Ele só elaborou esse argumento porque ele acreditava num único Deus, por isso é que elaborou dessa forma. Ignorou completamente que no mundo existiam outras concepções de deuses que têm a ver com politeísmo, no caso. Ou seja, mais de um Deus. mundo entende isso. Um ser do qual não é possível pensar nada maior. Então, o Anselmo ele fala o seguinte, olha, esse ser, ele tem que existir também na realidade. Porque se esse ser, do qual não é possível pensar nada maior, Como é que ele vai existir na realidade se o argumento já começa com imagina? Claro, tipo, separando aqui as coisas. Eu tô falando da realidade aqui, espaço-tempo aqui, ó, fora do nosso corpo aqui, o que tá ao redor, fora do nosso corpo, por exemplo. Vamos nos isolar. Nós também estamos no espaço-tempo. Eu estou no espaço-tempo, mas vamos nos isolar para separar as coisas. Eu estou falando dessa realidade que está ao meu redor e ao vosso redor. Se o argumento já começa com imagina, como é que vai estar de alguma forma atrelada à realidade que está além dos limites de nossos corpos? Hum? Isso é contraditório. Agora, se for na realidade do imaginário, que é algo que a gente também consegue conceituar, o mundo imaginário, o mundo que vem aqui, olha, das ideias que partem de nossas sinapses cerebrais. hum? Se falar que isso é real no mundo imaginário, aí concordo, do mesmo jeito que os personagens de quadrinhos também são reais no mundo imaginário. Hum? ele não existe também na realidade, segue-se disso uma contradição. Se não seria possível pensar um ser igual a esse ser que nós acabamos de imaginar, mas que também exista. E esse ser que existe, ele é maior do que o ser que não existe. Então a gente teria nisso aí uma contradição, ou seja, se a gente consegue pensar num ser do qual não é possível pensar nada maior, esse ser necessariamente ele tem que existir. Sim, necessariamente tem que existir aonde? No campo da imaginação. Porque digamos que eu nunca tivesse parado para pensar sobre isso e seja a primeira vez que eu ouço algo do gênero vindo do rapaz aqui. Por sinal, ele até está explicando direitinho as coisas, né? Tá de parabéns. De forma tranquila, neutra, didática mesmo. Gostei muito, porque ele tá objetivo e direto mesmo. Gostei muito dele. Geralmente filósofos têm essa tendência de fazer muito enrolation, muito embromation, né? Mas o rapaz aí tá de parabéns. E isso é muito bom, sabem por quê? Porque geralmente as pessoas que conseguem de alguma forma simplificar dentro de uma explicação ideias que são complexas é porque realmente entenderam sobre o assunto. E são pessoas que são pedagógicas, sabem ensinar, sabe? Conseguem ensinar e fazer os outros, pelo menos a maior parte das pessoas conseguirem entender o público que está prestando atenção para ele, né? Porque se ele não existir, E tem essa parte que ele falou também que. Deixa eu voltar um pouco aqui, senão vou me perder. Vou voltar mesmo. ele é maior do que o ser que não existe. Sim, tem essa questão que ele disse também. Se de fato existir um ser que é além de tudo que a gente consegue imaginar, que existe de fato na realidade, realmente vai ser maior do que aquilo que está na imaginação, porque na prática vai se provar. Aí eu concordo com ele. E é uma excelente refutação, inclusive, mas também não prova nada. Esse é que é o ponto.
Então, a gente teria nisso aí uma contradição, ou seja, se a gente consegue pensar num ser do qual não é possível pensar nada maior, esse ser necessariamente ele tem que existir. Porque se ele não existir, a gente pode imaginar um ser igualzinho a esse, mas que existe. Tá, me lembrei agora, é que eu fiquei elogiando ela aqui, né? Mas agora me lembrei. Digamos que eu nunca tivesse ouvido falar desse ser superior ao qual não existe outro acima dele. Daí é a primeira vez que eu ouço através do rapaz aqui. Eu também vou ter esse conceito, essa ideia na minha mente. Entendem? Também vou ter isso daí. A partir do momento que eu consegui ter esse conceito que ele me passou, através da fala, da comunicação da fala, né? E eu consegui formular também esse conceito, essa ideia desse ser na minha mente. Necessariamente ele vai existir também. Não só na mente dele, como na minha mente. Só que esse aqui é o detalhe, galera. Vai se limitar só na nossa imaginação. Hum? A gente até pode fazer representações. Deixa eu ver. Vou imaginar esse ser como um ser que é o clássico, né? Um senhor, cabelo grisalho, barba branca, com roupas brancas, vestes brancas e tudo mais. Se eu imaginar que ser superior é assim, eu posso representar fazendo o quê? Pinturas, hum? Escultura, cosplay, me vestir dele. Entende? Vou estar tirando aquilo do meu que está no meu imaginário para representar de alguma forma aqui, ó, para que os outros possam enxergar no espaço e tempo. Entende? Só que essas representações que eu fizer nunca serão exatamente aquilo que está sendo imaginado. Pô, agora é a bateria que está chorando. Já tinha aí o jogo de futebol que começou, o som estourou aqui do meu ouvido, estava tudo tão silencioso, o motor e a bateria. Enfim, mas vamos lá. Então, a questão é que eu. Onde é que eu parei? Até me perdi aqui. Enfim, vou dar play aí. Acho que vocês já entenderam. Então, esse outro ser que existe seria maior. E por quê? Porque existir é maior do que não existir. Esse é um argumento. Se existir é maior do que não existir, quer dizer que, tipo, a ideia existe na mente, né? Mas a gente fala também que não existe no sentido de dizer que não está aqui na praticidade, no espaço-tempo, não podemos interagir. Eu não consigo interagir com a imaginação de alguém, a não ser que ele fale sobre isso que ele está imaginando. Desenhe, faça uma figura, porque senão não consigo interagir. Nós não nos comunicamos mentalmente para saber o que é que o outro está pensando e entendem? Basicamente isso. Por isso é que a gente fala que se você está imaginando algo, você até pode representar, inclusive desenhar, sei lá o que, de fato não existe na realidade no espaço-tempo do jeito que é concebido na mente. Não existe. Super-homem a gente consegue imaginar, mas e ver nos filmes, desenhos e tal, as representações. Mas não existe de fato um homem que voa, que dispara laser pelos olhos, que veio de um outro planeta, que tem lá outros seres parecidos com a gente, mas que são extraterrestres. Entendem? Isso de fato não existe. Mas na imaginação existe. Isso aqui é a questão. Muito polêmico. É um argumento que muitas pessoas não se convencem por ele num primeiro momento, né? Mas se a gente passa a examinar mais detalhadamente e tenta resolver qual o problema, a gente vai ver que não é uma coisa assim tão simples. E isso a gente pode perceber pela história que esse argumento teve por todos os séculos até o século XX. Esse argumento ele recebeu pouca atenção por parte dos teólogos, né? O Tomás de Aquino criticou esse argumento e Tô vendo por que que recebeu pouca atenção, meu. Pô, é. Caraca. Tipo, o argumento de Tomás de Aquino também é uma viagem. Inclusive, também farei um react sobre as 5 vias, né? Tomás de Aquino. Também é uma viagem danada. Mas, em comparação com o de Anselmo, realmente, o de Aquinos acaba sendo melhor, velho. praticamente deu o tom, né, de como a teologia ia tratar esse argumento a partir de então. E entre os teólogos, então, ele não teve muito sucesso. Mas entre os É claro que não é até sucesso. O argumento é praticamente o seguinte: imagine alguém fodástico, super fodástico, hiper mega blast foda. É, tô imaginando, tá? Consigo imaginar. Conseguiu? Sim, consegui imaginar. Pronto, ele necessariamente existe. Deus existe. Esse ser fodástico é Deus. Ele existe porque você conseguiu imaginar. Caralho. Do mesmo jeito que todo mundo consegue imaginar um dragão na garagem, né? Mas cadê esse dragão na garagem? A não ser no mundo imaginário. Cadê? De fato, na garagem de alguém. Cadê? filósofos, o assunto foi outro. O Descartes, ele reformulou esse argumento, o Leibniz também fez uso dele. O Kant se ocupou desse argumento na Crítica da Razão Pura, mostrando por que ele não funciona.
Mas mesmo assim, depois de Kant, a gente teve no século XX o Gödel, que teve uma reformulação, e também o Alvin Plantinga, que é um pensador calvinista que fez a sua própria versão do argumento ontológico. Então tá aí, século XX, século XXI, a gente ainda fala do argumento ontológico em suas diversas formulações, suas diversas variações. Quer dizer, o argumento é tão ruim que tiveram que fazer várias adições, aperfeiçoamento para tornar ele menos ruim. Tiveram que emendar muita coisa. Eita, nós. Agora a questão é, poxa, mas só porque eu consigo imaginar esse ser, logo ele existe? Boa pergunta, meu caro, boa pergunta. É isso aí. Vamos lá ver qual é a resposta do camarada aí. O Anselmo ele chama a nossa atenção para o fato de que às vezes a gente também consegue imaginar algumas coisas que não existem. A gente consegue imaginar, por exemplo, um pintor, né? Um pintor, ele tem uma pintura, a ideia do que ele vai pintar na sua mente, na sua inteligência, né? Usando a palavra do Anselmo. Ele consegue imaginar isso, mas a pintura ainda não existe. É claro que é possível pensar coisas que não existem. Mas esse argumento, o Anselmo vai Sim, que nem o Superman. hum? Superman é o super-homem, no caso, né? Se vocês olharem para o que seria o conceito de super-homem, pô, anatomia e tudo mais, aquilo foge dos padrões do que um ser humano normal conseguiria fazer. Ninguém tem tamanha força. Ninguém consegue voar, disparar laser pelos olhos de forma natural. hum? Voar, pelo menos, de forma natural. Nenhum ser humano consegue fazer. Entende? Então, nós vemos que o ser humano não tem essas capacidades. Não existiria um ser como o super-homem. A gente consegue imaginar. Existe no mundo imaginário formulado em nossas sinapses cerebrais. A gente tem várias representações, desenho, filme, cosplay e tudo mais. Mas a questão é, quer dizer, alguém imaginou um ser assim que seria fora do padrão, impossível, hum, completamente imaginário. Mas está lá no campo da imaginação, não existe de fato no espaço-tempo. Se limita só no imaginário mesmo. falar, é um argumento que não é para qualquer coisa, né? O sujeito desse argumento pode ser unicamente o ser do qual não é possível pensar nada maior. Ah, não vale para qualquer coisa, ou seja, é uma tentativa de fugir, hum, do que seria a inserção de outras ideias imaginárias, porque imaginar, a gente consegue imaginar muitas coisas além desse ser aqui que tem que é o único que não há mais outro acima dele. E também tem outro detalhe que é interessante ressaltar aqui. Se o foco é falar sobre um ser que seja todo-poderoso, que seja Deus, a gente também consegue, veja bem, a gente consegue, pelo menos quem tem capacidade cognitiva para tal, a gente consegue imaginar, abro aspas aqui, um ser ou vários seres que estejam acima desse, do argumento do Anselmo, que o Anselmo achava que era o superior. Fecho aspas aqui. Entenderam, né? A gente tem a capacidade de imaginar, ó, estou usando o argumento de Santo Anselmo, só que colocando alguma coisa a mais aí no Deus, acima do Deus dele. A gente consegue imaginar um ser ou seres superiores a esse que a gente achava que era o limite, que não havia outro acima dela. A gente só achava, mas a gente consegue imaginar outro que está, ou outros que estão além desse que achávamos que era o limite. Esse conceito que eu trouxe aqui também é um conceito imaginativo. Só que eu coloquei um detalhe a mais. A gente se enganou, a gente achava que esse ser do Anselmo era o superior. Porém, há outros que estão acima. Daí vai aparecer outra pessoa. Não, mas é que tem outros que estão acima daquele que você achava que era o que estava acima do outro. E vamos entrar numa regressão infinita. Ou seja, o campo da imaginação nos permite ter esse tipo de regressão infinita. A gente vai deduzir, não, que é infinitamente, tem sempre um atrás do outro ao infinito. O campo da imaginação permite pensar nisso daí. Agora me diga uma coisa, isso é racional? Hum? Existe alguma razão aí? Esse é exatamente um dos motivos também de porque que esse argumento é falho, porque ele não se propõe a explicar as coisas na prática, na experiência prática aqui, e foge para o campo da imaginação, que coloca lá uma pitada de uma palavra chamada razão para tentar parecer algo sério, sendo que é só meramente uma intuição. Hum? Na prática mesmo aqui, ó, espaço-tempo.
existem limites para certas coisas. Vou dar aqui um exemplo. Pensem num corredor olímpico. Digamos que tem lá um corredor olímpico que é foda, pica das galáxias, corre pra caramba. Inclusive bateu recorde aí de velocidade numa prova aí de velocidade. Ser humano mais rápido do mundo, sei lá, Usain Bolt. Ser humano mais rápido do mundo. Só que daí aparece um outro, tipo, Usain Bolt existe, de fato, né? É um ser humano que existe de fato. Só que daí, digamos que aparece uma outra pessoa que bate o recorde dele, que a gente achava que já era o limite. Um outro ser humano que bate o recorde. A questão é, esse tipo de fenômeno acontece? Sim, acontece. A gente acha sempre que há coisas que seres humanos ou fenômenos que acontecem na natureza que serão tipo o recorde, o limite. Só que acaba acontecendo que tem alguém que consegue bater o recorde. Ou um fenômeno que acontece que bate recorde de algo. Entendem? A gente só achava que era o limite, mas não, tem o recorde disso daí. Estou falando aqui no mundo prático mesmo. Digamos que aparece outro cara que corre mais rápido que o Usain Bolt, beleza. Daí vamos ver, não, esse cara realmente é mais rápido e tal, desafiou os limites aí. E é um cara que existe, beleza. Só que seres humanos têm seu limite mesmo, em questão de anatomia e tudo mais. Entendem? Então não vai existir, por exemplo, um ser humano que por condições naturais, por ter treinado também e tudo mais, corra, por exemplo, na mesma velocidade que uma chita. Não vai existir. O ser humano tem seus limites. O corpo não aguenta. Agora, no campo da imaginação, a gente consegue ir além. Na prática, a gente vê que existem certos limites. Mas está aí, está acontecendo. O problema é que no campo da imaginação, que é algo que o Anselmo quis se limitar, por isso é que isso é falho, não serve para provar Deus coisa nenhuma. No campo da imaginação, nós poderemos imaginar no Flash, o velocista lá da Liga da Justiça, o cara que corre rápido aí, o Flash. O Flash, no imaginário, conceberam ele como um ser humano que ganhou superpoderes de velocidade. E o Flash faz coisas, como por exemplo, que é mover tão rápido as suas moléculas para atravessar objetos. Um ser humano comum conseguiria, aqui no espaço-tempo, conseguiria fazer isso. Existe um ser humano assim? Não. O Flash consegue correr tão rápido que volta no tempo. Um ser humano não consegue fazer isso, comum aqui no espaço-tempo. Não. Por isso é que o Flash é um ser, um personagem, né, imaginário. No campo da imaginação, a gente sempre vai imaginar algo assim que muito mais além. Só que se nós nos limitarmos no campo da imaginação, podemos conseguir imaginar alguém que corre ainda mais rápido que o Flash. Não, mas pode ter outro que corre mais rápido que aquele que corre mais rápido que o Flash. Na imaginação, conseguimos regredir assim. Entende? Em outras palavras, eu posso usar o argumento do Santo Anselmo para refutar o próprio argumento do Santo Anselmo. Porque só se limita no imaginário qualquer coisa vale. Essa é que é a questão. O problema é colocar na prática, provar na prática. Ah, tem um Usain Bolt. Possivelmente pode surgir alguém que vai bater o recorde do Usain Bolt. Agora alguém vem me falar, não, alguém vem com argumento ontológico, não. Imagina que é um cara bem rápido, que não há outro que seja mais rápido que ele. O ápice da velocidade. Tá, cadê esse cara aí? Não, esse cara corre tão rápido, consegue ultrapassar uma chita. Tá, mas cadê esse cara aí? Não, esse cara corre tão rápido, consegue voltar no tempo até de correr tão rápido. Tá, mas cadê esse cara na prática aqui no espaço-tempo? Cadê? Imaginar qualquer um pode imaginar qualquer coisa, mas o que a gente tem que ver de fato que prova alguma coisa na prática de forma cabal tem que ser a experiência. Cadê? Senão só gira tudo entrando no campo da imaginação, nada mais que isso, e no final das contas não prova nada. Só vai provar que existe uma ideia imaginária, só isso. Nada mais que isso, que não interfere de forma prática em nossas vidas, no universo, nada. Hum? Basicamente isso. Vamos lá. Assim que o Anselmo publicou a sua obra chamada Proslógio, a obra na qual ele desenvolve esse argumento, é uma obra muito pequenininha. Assim que ele publicou, já tiveram algumas tentativas de refutação. Uma das primeiras tentativas, talvez a Eu estou refutando agora essa ideia, mas tentativa deve ter sido por intermédio de outros filósofos, né? Eu nem sou filósofo, mas enfim. Sou apenas alguém que na verdade todo mundo é um filósofo, né, só que uns têm graduação e têm um cognitivo a mais, têm mais experiência com certos termos filosóficos, tem uma graduação em filosofia, coisa que eu não tenho. Mas todo mundo é filósofo quando começa a parar para refletir sobre alguma coisa. primeira, que é a do chamado monge Gaunilo. Isso porque desde que a obra começou a circular, mais ou menos ali no século XI, desde que ela começou a circular, a obra Proslógio, ela sempre veio com essas refutações Pô, deixa eu ver como é que tá, deixa eu botar aqui no silencioso, vou ver como é que tá o jogo de Portugal e Espanha do Euro aqui, rapidinho. Eita, nós travou. Ué,
Não começou ainda, só estão nos comentários. Tá, vamos voltar aqui ao vídeo. Do monge Gaunilho e também as tréplicas do Anselmo. Então sempre circulou isso, né? A exposição do Anselmo, a refutação do Gaunilho e a tréplica do Anselmo. Isso é interessante porque mostra que o Anselmo ele tinha o objetivo, né, de fazer com que também as críticas ao seu argumento elas fossem divulgadas assim como o seu próprio argumento, mas ele achava que com as suas tréplicas o argumento ele ainda se mantinha de pé. Esse monge Gaunilho, ele falava o seguinte, ele fez várias refutações, né? E a mais famosa dela é a da Ilha Perdida. O Gaunilho ele fala o seguinte, olha, imagine que existe uma ilha a mais excelente que se possa imaginar. Só imagine, né? É uma tal ilha. Essa ilha, ela é a mais perfeita no que você puder considerar de riquezas, de belezas naturais ou o que seja. Agora, imagine que essa ilha não exista. A gente poderia dizer que daí resulta uma contradição, porque a gente consegue imaginar a mais perfeita das ilhas, e essa ilha ela não existe? Então, é mais ou menos por essas linhas que vai uma das refutações do Gaunilho. Perfeito, Gaunilho, perfeito. Esse também é um ponto que eu ia acabar abordando, mas esqueci, né? Mas a questão da refutação do Gaunilho realmente fez lembrar essa parte também. E também o rapaz aqui tá de parabéns porque, pô, meu, o cara trouxe o argumento e a refutação. Cara, meus parabéns por isso mesmo. Gostei muito da abordagem do rapaz aí. Diferente de outros canais que estava vendo por aí, tem um outro que se chama, acho que Lobo Conservador também, que abordou sobre esse assunto. Ele tem um vídeo de 5 anos atrás, se não me engano, que fala sobre isso. E o vídeo era só puxar saco para o argumento. Puxar saco, puxar saco. É um argumento falho. Por isso que eu gostei do vídeo desse rapaz aqui, estou procurando reagir, né? A gente pode imaginar, no caso da ilha, substituindo a ilha então por esse Deus, né? A gente pode imaginar esse Deus que é o ápice, que não há outro além dele. Do mesmo jeito que conseguimos também imaginar que ele não existe. E agora? Hum? Se a gente tem capacidade de imaginar também o oposto, está refutado o argumento. Para que esse argumento se tornasse válido, uma vez que alguém aparecesse e dissesse, como o Gaunilli falou, né, da casa da ilha, uma vez que alguém aparecesse e dissesse, ó, Anselmo, nós também conseguimos imaginar o contrário. Como é que o Anselmo poderia então validar o que ele acabou de apresentar, de expor? Teria que partir, sair do campo do imaginário e partir para o campo da experiência, da prática. Ele teria que provar a existência desse Deus na prática. Daí sim ele provaria que esse Deus existe. Porque se vier se ficar só no campo do imaginário, a gente também consegue imaginar o contrário, de que não existe esse Deus. E agora? E as pessoas têm capacidade de imaginar sim um universo sem Deus. Ainda mais o Deus do cristianismo. Hum? Pior até, tem pessoas que acreditam em divindades, no seu próprio Deus, que não necessariamente também é o Deus do cristianismo. Eita, é complicado, né? Quer dizer, tem um caso de quem pode imaginar o contrário de que não existe. Tem um caso de que quem acredita também pode imaginar o contrário, consegue também imaginar de que esse Deus não existe. Por mais que a pessoa acredite que existe Deus e tal, também tem a capacidade de imaginar o contrário. E há pessoas que são politeístas ou de outras religiões que acreditam em outros deuses e não necessariamente o Deus do cristianismo, mas também conseguem imaginar o contrário, a não existência desse Deus que está dentro do argumento do Santo Anselmo. Inclusive com os deuses deles também vale o mesmo. E aí a gente tem várias tréplicas do Anselmo, e uma delas que o Anselmo fala o seguinte, olha, o meu argumento ele não pode ter nenhum outro sujeito a não ser o ser do qual nada maior pode ser pensado. Ou seja, viés de confirmação, puro viés de confirmação. Opa, vou elaborar aqui um argumento que vale só para o meu Deus, vou botar no campo da imaginação e era isso. Era isso. O cara ignora totalmente a realidade de outras pessoas que têm outras concepções de divindades, de deuses e afins. Ou seja, criou um exclusivismo para o argumento para que o Deus dele possa funcionar dentro do campo da imaginação. Pô, Anselmo é fraco, hein? Deixa eu ver aqui. Porque ilhas e todos os outros tipos de seres são contingentes. Elas têm um início, elas são geradas a partir de outras coisas. Eu, por exemplo, não poderia ser o... Tudo bem, ilha pode ser gerada, é contingente e tudo mais, mas o conceito de perfeição, tipo ou uma ilha que não há outra que seja parecida com aquela, esse conceito de perfeição a respeito de algo que inclusive pode ser contingente, a gente tem. Imagina uma bola perfeita, uma bola mesmo real, tipo de futebol, perfeita. Hum?
A gente tem esse conceito, até com coisas que são contingentes, de perfeição. E agora? Hum? Ah, por favor, né? Enfim, vamos lá, Anselmo é fraco. sujeito desse argumento anselmiano, porque eu tenho uma origem, eu não devo minha origem a mim mesmo. Né? Uma ilha não deve sua origem a si própria, porque isso seria dizer que Se o argumento é para partir pro campo que o ser que é o ápice é não contingente, é aquilo que eu disse, no imaginário a gente consegue regredir infinitamente. Em outras palavras, é isso que faz com que esse argumento seja falho e não prove nada com nada, porque a gente consegue imaginar infinitamente. Hum? A questão é, e se existir ou existirem outros que estão acima desse que a gente achava que era contingente? Ou seja, eu estou fazendo uso do argumento dele contra ele. Hum? Não, meu ápice, não sei o quê. Porque no fim das contas ele vai partir para a alegação especial. Inclusive uma arbitrariedade, coisa que Aquino também faz. Eles criam uma exclusividade para o Deus que eles acreditam, para tornar como a causa de tudo que não foi causada. Mas isso é uma falácia da alegação especial e de vez de confirmação, porque aquilo vai de acordo com a crença antecipada que ele já tinha, de que existe um único Deus e que ele é poderoso. Mas não porque ele investigou algo com base nos dados e chegou na conclusão de que não, pode ser dessa forma, daí elaborou esse argumento que pode valer para qualquer concepção de Deus ou deuses. Ele fez tudo para cair conforme a crença dele. Isso tem esse viés de confirmação, falácia da alegação especial. Hum? Eu também posso fazer uso dessas falácias para ir contra ele, só que não é certo, por quê? Porque se eu estou usando falácia, que são iguais à falácia dele, por que ele deveria usar essas falácias? Isso aqui é a questão. a gente é a causa da gente mesmo. A gente não pode se autocausar. Tudo tem uma causa no mundo. Então, uma ilha, como é um ser Se tudo tem uma causa, e esse ser acima de tudo também está incluído no tudo que nós podemos imaginar, logo ele também tem uma causa. Se ele não está incluído no tudo que a gente pode imaginar, está fora desse tudo, então não existe. Pô, meu. causal, é um ser contingente, ela não pode ser o sujeito desse argumento. Então, a gente não pode fazer nenhum tipo de analogia, a gente não pode colocar nenhum outro sujeito no argumento. É sempre isso aí. Quando eles são indagados de forma bem brilhante, esses caras aqui, né? O Anselmo e tal. Como nós vimos aqui, a resposta do Anselmo na época foi fugir pela tangente de partir para a falácia da alegação especial. Quando eles são indagados de forma bem brilhante, colocados contra a parede, a forma de tentar fugir é falar que não, esse ser aqui é especial e é exclusivo. Mas por que, que ele precisa ser especial e exclusivo? Porque eu quero que seja assim. Ou seja, é algo completamente arbitrário. Porque me convém imaginar que ele é assim. Mas não porque existe uma razão do porquê que ele tem que ser assim. Mas porque convém. Só isso. Para dizer que o argumento não funciona. Então, o argumento em si ele não é um argumento complicado, ele gera muita discussão. Agora, a questão é, ele convence? Qual que é o problema desse argumento? Como que a gente pode Infelizmente, meu amigo, não convence esse argumento mesmo. resolver esse argumento de forma lógica para a gente dizer se esse argumento ele de fato funciona ou não. Então é isso aí em linhas gerais, o argumento ontológico de Anselmo de Aosta, ele está muito melhor explicado no artigo que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode Bom, o vídeo termina por aqui, né? É basicamente isso então, né? Eu estive aqui então reagindo ao argumento ontológico de Santo Anselmo. O moço aí apresentou muito bem essa questão do argumento de forma bem didática até, né? Penso que vocês puderam, quem não conhecia pode entender pode compreender esse argumento. E a minha refutação foi essa daqui. Inclusive, gostei da parte que ele apresentou também a questão das refutações em cima desse argumento, né? Não foi mais aquela coisa de ficar passando pano e achar que é algo que o argumento é algo completamente infalível, né? E pontuou até coisas bem interessantes aí, né? Que me fizeram lembrar também outro tipo de refutações que dá para ser apresentada em cima desse argumento aí. Beleza? Então é basicamente isso daí. Espero que vocês tenham entendido, gostado do conteúdo e estarei então encerrando por aqui. A gente se vê numa outra ocasião. Tchau, tchau. Um grande abraço. Até mais. Valeu, pessoal.